Boa noite. Queria agradecer ao pastor, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. O pastor Carlito já tinha me convidado numa outra oportunidade para estar aqui, mas não foi possível, porque ele reservou essa noite, porque sabia que você estaria aqui. Amém? Por mim eu já iria daqui hoje à noite abençoado, depois das dicas para não infartar no momento do dízimo e da oferta. Na verdade, quantos que ouviram as dicas? O problema é que muitas vezes nós somos apenas ouvintes, né? Ouvir a gente ouve, o duro é a gente praticar. E quando nós passamos a ser praticantes, aí a coisa acontece verdadeiramente na nossa vida. Eu queria compartilhar com vocês, hoje à noite, um pouquinho da minha história e um pouquinho de alguns conceitos que eu creio que me trouxeram até aqui e que vão me levar adiante. Então, nessa noite eu queria, assim, rapidamente compartilhar com vocês um pouco disso. Até porque se tem uma pessoa improvável de estar aqui para ministrar numa série Seja Rico, sou eu. Eu sou o filho caçula, minha mãe já tinha 3 crianças, mais uma adotiva, eu fui o 5º, e como todos os outros filhos foi parto normal, e ela sentia dores de parto, ficou esperando para eu nascer, e passou o tempo de eu nascer, e quando ela foi fazer uma ultrassonografia, o médico constatou que eu já estava com aquelas alças do cordão umbilical no pescoço, e aí pelo ultrassom, ele falou, olha, vamos fazer essa cesárea imediatamente e vamos torcer para que tudo esteja bem. E quando fez a cesariana, o médico constatou que tinha ficado sem oxigenação no cérebro, demorei para respirar e eu nasci debaixo de um decreto, onde ele disse, olha, se ele sobreviver e não ficar com nenhuma sequela, ele vai ter que tomar remédios para o resto da vida, vai ter que tomar remédio Gardenal e outras medicações para poder minimizar esse efeito maléfico da falta de oxigenação. Então esse foi o decreto que eu cheguei aqui. Por conta disso, eu tinha, não sei se por conta desses fatos, mas eu tinha a cabeça um pouco avantajada, E os meus irmãos, quando queriam tirar sarro de mim, eles cantavam uma marchinha de carnaval que dizia assim, você viu o cabeção por aí? Eu vi, Então era a maneira que eles tinham de pegar no meu pé. E eu, falar em pé, eu nasci por conta disso com os pés tortos. Então, enquanto as crianças brincavam na rua descalço, e tinha conga e que chute, eu tinha que usar bota ortopédica, Conhece aquelas botinhas ortopédicas de couro? E na época quem fazia propaganda da bota ortopédica era o Ferrugem. Lembra do Ferrugem, o menininho? E eu era todo sardento. Então vocês imaginam meu apelido na escola qual que era? Era Ferrugem. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe ficou sozinha com as 5 crianças. E meu pai voltou para a cidade onde meus irmãos tinham nascido. Eu sou paranaense, nascido em Maringá, o único da família, o restante era tudo do estado de São Paulo. E ele voltou e minha mãe ficou sozinha, criando aquela criançada. Ela era enfermeira, auxiliar de enfermagem, fazia plantão 12/36 no hospital, aí não conseguia sustentar toda aquela criançada, trabalhava na noite de folga no outro hospital, e durante o dia ainda trabalhava pela manhã numa clínica. Então a gente foi criado tudo solto, num bairro humilde, uma casa alugada, sem forro, sem portas, entre os quartos. O que separava um quarto do outro era um lençol que a gente pendurava, para ter um pouco de privacidade, soltos na rua brincando. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe encontrou uma outra pessoa, se apaixonou, viveu em união estável ali com o Oséias, que era meu padrasto. Ele não podia ter filhos, e aí ele me adotou como filho dele. E ele era meu pai, e eu gostava de ficar com ele. E eu o amava, e ele brincava comigo, ele me livrava das peraltices que eu fazia na escola, quando a diretora mandava bilhetinho, eu mandava para ele,
e ele tinha uma pequena mercearia em Maringá, mais ou menos no canto desse palco aqui, uns 40 metros quadrados, e quando ele saía para visitar a diretora, para tentar saber o que estava acontecendo comigo na escola, ele fazia algumas coisas, e eu acho que o Chico Anísio aprendeu com ele, um personagem que ele tinha na escolinha, né? Ele pegava ali algumas guloseimas, um pacote de café, um pacote de bolacha, algumas coisas, ia até a escola e chegava lá, amada diretora, vinha eu caminhando para a escola, quando pensei, né? Escola pública, municipal, tanta necessidade, se todos os pais pudessem contribuir, eu trouxe aqui essas guloseimas para a senhora, né? E a diretora toda constrangida aceitava aquilo, e ele perguntava, mas o que a senhora gostaria de falar do Reinaldinho? E assim ele me livrando, minha barra, ia deixando eu permanecer estudando na escola. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, meus irmãos eram mais velhos do que eu, adolescentes, não aceitavam o Oséias como pai, praticavam algumas atitudes que não traziam conforto ao lar, e o Oséias resolveu sair de casa e falou para minha mãe, falou, Eneida, você tem que decidir, ou seus filhos vão morar fora, ou eu. E não precisa perguntar para as mulheres que estão aqui, o que a minha mãe decidiu. E o Oséias saiu de casa, e naquela semana que ele saiu de casa, eu fiquei uma semana internado com febre no hospital, não conseguia, os médicos não conseguiam descobrir o que era, e eu com febre acima de 40 graus, tendo convulsões, até que o pediatra, que era amigo da minha mãe, que trabalhava na Santa Casa lá em Maringá, ela contou para ele da separação, e ele falou, pede para o Oséias vir buscar o Reinaldo, que ele vai sarar. E eu passei com ele uma semana num hotel, coisa mais chique, de frente da rodoviária, em Maringá, né? Falava, nossa, que chique esse negócio de hotel. Hoje deve custar uns R$40 a diária lá. Você imagina naquela época. Mas eu achei o máximo. E aí o Oséias ficou comigo aquela semana, e eu continuei trabalhando com ele na mercearia. E quando ele saía da mercearia, eu ia lá, tinha aprendido com ele. Pegava uma caixinha, colocava algumas coisas que minha mãe gostava e levava para ela. Falava, mamãe, olha o que o Oséias mandou para você. Tentando reaproximá-los. Porque ele era meu pai, eu o amava, ele cuidava de mim, ele me protegia, ele brincava comigo. Eu tinha mais prazer em estar junto com ele do que estar com a minha mãe e com meus irmãos. Quando ele saía, às vezes, ele me mandava ao banco para fazer um depósito, pagar alguma conta. E eu ia, passava no meio do caminho, pegava parte daquele dinheiro, comprava um presentinho e levava para minha mãe e falava, mamãe, olha o que o Oséias deu de presente para você. Lembro de uma vez que tinha sobrado um pouco mais de dinheiro que ele tinha dado para depositar, e eu passei numa loja que vendia material esportivo, comprei uma chuteira, joelheira, camisa de goleiro, luva de goleiro, e a hora que minha mãe chegou do hospital, do plantão, eu falei, mamãe, olha o que o Oséias me deu de presente. Realmente ele que tinha dado, ele só não sabia que era ele. Tentando reaproximá-los, pelo amor que eu tinha pelo Oséias. Mas, quando eu tinha 12 anos de idade, um dia à tarde, quando eu cheguei para trabalhar na mercearia, ele falou, Neguinho, ele me chamava de Neguinho, eu preciso falar com você. E falei, tá bom. Ele falou, mas no final da tarde, antes de você ir embora, eu quero conversar com você. E naquela tarde, antes de eu sair, ele me chamou atrás do balcão e falou, você sabe que eu e sua mãe já nos separamos há mais de um ano, e que tem tempos que você vem tentando nos reaproximar. E você até tentou nos reaproximar levando presentes. Ele descobriu minha farsa, e eu fui obrigado a contar para minha mãe. Mas o que mais me chateou naquela tarde foi que ele falou, você já tentou nos reaproximar, mas faz um ano isso, e eu já conheci outra pessoa. E eu pretendo me casar com ela. Então hoje eu queria te fazer um pedido. Eu falei, tá bom, pode falar. E ele falou, eu gostaria que você não me chamasse mais de pai. E para um menino de 12 anos, que via nele um pai herói, que via nele seu amigo, seu companheiro, vocês imaginam o que isso podia significar para a minha vida, para a trajetória e para tudo aquilo que um dia eu sonhei. A gente morava num bairro humilde, vários amigos meus praticavam pequenos delitos, vários amigos meus se envolviam com coisa errada, e eu pensei, será que é isso que tem para a minha vida? Mas naqueles dias, aconteceu algo na minha vida que transformou a minha história. Eu me lembro que fui convidado para uma reunião igual essa aqui.
E a minha irmã me chamou para ir. E eu fui com ela. E quando eu cheguei lá, tinha um pregador ali na frente. E conversando, falando, ministrando, mas aquilo não fazia muito sentido para mim. De repente, ele começou a dizer que existia um Deus que me amava tanto, que tinha dado o seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar. E aquilo começou a chamar a minha atenção. Mas o que mais me chamou a minha atenção naquela noite foi quando ele disse que esse Deus era meu Pai. E que ele queria ter um relacionamento comigo. E que ele queria mudar minha história e a minha trajetória. Naquele momento parecia que só existia ele lá na frente e eu sentado no banco. E ele começou a ministrar e falando que se eu aceitasse o seu Filho Jesus Cristo, ele entraria na minha vida e mudaria a minha história. E que seria meu Pai. E naquela noite, a única pergunta que eu pude fazer, enquanto menino de 12 anos, foi: Deus, se realmente o Senhor existe, e se o Senhor quer ser o meu Pai, se eu aceitar teu Filho hoje como meu Senhor e Salvador, algum dia o Senhor vai me pedir para não te chamar mais de Pai? E naquela noite eu senti um amor muito grande, aonde ele falou comigo, dizendo que ele nunca me abandonou. Que nunca foi desejo do coração dele que meu pai me abandonasse, nem que meu padrasto. Mas que ele permitiu que meu padrasto fosse comigo até aquele caminho, porque a partir daí, ele queria falar comigo face a face. Por que eu comecei falando isso para vocês? Porque se nós queremos ser ricos, nós temos que crer que tem um Deus que nos ama, que é o nosso Pai e que tem prazer em nos abençoar. Que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, que era rico, para se tornar pobre, para que na nossa pobreza nós pudéssemos ser ricos nele. Então, quando nós entendemos esse princípio, nós podemos acreditar, podemos ter fé, podemos permanecer firmes, independente das circunstâncias, que Ele vai nos abençoar, vai estar cuidando de nós e vai nos dar a vitória, independente das lutas ou das necessidades que nós possamos passar. Amém? Eu vim aqui nessa noite porque Deus quer virar uma chave na sua vida. E eu creio que nesta noite, Ele vai estar fazendo isso. Eu creio que Ele vai ministrar algo diferente aos nossos corações. Não porque eu estou aqui, mas porque o Espírito Santo dele está aqui. E porque Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Eu queria que você baixasse a tua cabeça, eu queria orar por você. Senhor Deus, nesta noite, Pai, quero entregar, Senhor, a Ti todo louvor, toda adoração. Quero entregar, Senhor, Pai Santo, toda honra e toda glória. Nós queremos nesta noite, Pai, dizer que Tu és bem-vindo no nosso meio. Senhor, e nesta noite nós queremos receber do Senhor algo que vai transformar a nossa vida, algo que vai transformar a nossa história, algo que vai impactar, Senhor, as nossas futuras gerações, algo que vai, Senhor, alavancar os nossos negócios. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar, Senhor, que nesta noite chaves serão entregas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mudanças memoriais serão levantados neste altar. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, eu quero dizer, Pai Santo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que esta é uma noite profética nas nossas vidas. Senhor, aguça o nosso entendimento. Senhor, abra mesmo a nossa mente, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que nós possamos não ser só ouvintes da Tua palavra, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra. Senhor, nos dê sonhos, Senhor, nos dê metas, nos dê objetivos claros, e que nós possamos ter fé e ser perseverantes, Senhor, até o fim, até que tudo possa ter acontecido. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante aqui, Senhor, milionários e milionárias, Senhor, multimilionários, Senhor, quem sabe bilionários, Senhor, para poderem estar invadindo esta terra, Senhor, e sendo canal de bênção para implantar o Teu reino, nesta nação e neste mundo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, seja honrado nesta noite. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos. Amém. Amém. Querido, a primeira dica que eu queria dar para você
para você ser rico. Essa vale a pena você anotar, para você não esquecer. Para você ser rico, a primeira coisa que você tem que querer. Você tem que querer ser rico. Difícil, né? Tem que anotar para não esquecer. Se você quer ser rico, você pode se tornar rico. Agora, se você não quiser, como você vai se tornar? Primeira questão, amados, é uma decisão. Tenho certeza que os pastores aqui da igreja, pastor Carlito, todos os pastores aqui, não iam colocar um tema, seja rico, se não fosse possível você ser rico. Senão o tema da campanha seria, seja rico, se a economia do Brasil for bem. Seja rico, se você for filho de uma família abastada. Seja rico, se você tem 3 diplomas. Não. Imperativo. Seja rico. Sabe para quem? Para você, 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 para você ir atrás também, para você que está andando aí, para você ir no fundo, e para mim também. A primeira coisa que nós precisamos para nos tornarmos ricos é querer ser rico. Eu me lembro que quando eu era pequeno, e os que têm mais de 40, como eu, vão saber e vão se lembrar. Tinha uma série do Homem Biônico. Quem lembra do Homem Biônico? O Homem de 6 milhões de dólares. Hã? Lembra? Quando eu assistia aquilo na TV, subia algo em mim assim. Falava, meu Deus, como uma pessoa pode custar ter 6 milhões de dólares? E eu tinha lá 5, 6 anos de idade. E eu falava, um dia eu quero ter 1 milhão. Eu quero. Esse era o desejo do meu coração. Eu tinha um sonho de ser milionário. Eu assistia aquela série, aquilo me emocionava, chegava a sair lágrimas nos meus olhos. De motivação, querendo ser um milionário. Então, para nós sermos ricos, primeira coisa nós precisamos querer ser rico. Precisamos ter sonhos e projetos definidos. Vou ler só um versículo com você rapidamente, aqui em Gênesis 37, quando fala de José. Né? Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. José tinha sonho. Nós temos que ter sonhos. Só que o sonho, quando ele não é acompanhado de uma ação, quando ele não é acompanhado de uma meta, quando ele não é acompanhado de uma data, ele fica só sonho. Aí você vira sonhador. Mas quando você tem um sonho, e você procura alcançar esse sonho, quando você estabelece um projeto, quando você estabelece uma meta, ele deixa de ser sonho, e ele passa a se tornar realidade na sua vida, e passa a se tornar realidade na minha vida também. Quando nós temos sonhos, nós temos que estar preparados para as críticas. Porque muitos vão olhar e falar, lá vem um sonhador. Só fica pensando nessas coisas. Só fica pensando em coisa grande. Só fica pensando em ser milionário. Só fica pensando em ser rico. Nós temos que ter cuidado com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Muitas vezes tem pessoas que querem matar os nossos sonhos. Que querem nos jogar no fundo do poço. Muitas vezes, mesmo dentro de casa. Então nós temos que ter sonhos, buscar realizá-los através das nossas metas, dos nossos objetivos, e confiar que nós temos um Deus e um Pai que tem prazer em nos abençoar. Quando nós temos alvos e metas definidos para a nossa vida pessoal, para a nossa empresa, para o nosso trabalho, aonde nós queremos chegar, nós podemos ter metas a longo prazo, mas nós não podemos desperdiçar os nossos pequenos começos. Nós temos que prestar atenção nos pequenos começos, porque nós não nos tornamos ricos de um dia para o outro, a não ser que você receba uma herança da sua família. Senão você tem que ir ganhando passo a passo, degrau a degrau. Eu, quando estava escrevendo o livro há 2 anos atrás, sentado com a minha família,
eu descobri que eu já tinha passado por mais de 20 profissões diferentes. De vendedor de sorvete, de algodão doce, vendendo bichinho de pelúcia de porta em porta, carregando nas costas, de babysitter, de eletricista, de servente de pedreiro, colhendo café, colhendo algodão, ganhando algumas moedinhas. Foi o pequeno começo. Tinham grandes sonhos, mas não desprezar os pequenos começos. Nós precisamos ficar atentos. Segundo a dica para você se tornar rico, tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos lendo lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Gálatas 6:7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Se nós não tivermos fé, que nós somos filhos de um Deus grande, de um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos, como que nós vamos nos tornar ricos? Como que nós vamos prosperar? Como que nós vamos crescer? Nós não podemos desperdiçar os pequenos começos, mas nós temos que observar as oportunidades que acontecem no nosso dia a dia. Quando a minha mãe se separou, e eu era muito pequeno, 4, 5 anos, ela frequentava a igreja católica. Por conta do divórcio, ela não podia mais comungar, então ela não ia mais à igreja. Mas todo domingo pela manhã, tinha uma igrejinha de madeira próximo à nossa casa, onde nós morávamos. E ela me mandava para a escola bíblica dominical. E ela me dava 2 moedinhas para eu ir à igreja. 2 moedinhas de 50 centavos. E ela falava assim: Reinaldinho, uma moedinha é para você dar lá na igreja. E a segunda moedinha é para você comprar um doce na hora que você sair. E eu ia à igreja no domingo pela manhã. E primeiro eu dava uma moedinha lá na oferta. E a segunda moedinha eu comprava um doce antes de ir para casa. Eu comecei a aprender a semear quando eu tinha 5 anos de idade, através da minha mãe, trazendo uma moedinha no altar. Logo que o Oséias teve aquela conversa comigo, e eu comecei a ir à igreja, naquele dia que eu encontrei o meu verdadeiro pai, e eu recebi da igreja, no dia que eu aceitei a Jesus, uma Bíblia de presente. Era costume da igreja, de aqueles que aceitavam Jesus ou que visitavam a igreja, receber a Bíblia. E eu levei aquela Bíblia muito feliz para casa e comecei a ler. Passou alguns domingos, o pastor pediu para uma oferta no final do culto. Falou: olha, eu gostaria de pedir que vocês trouxessem uma oferta até aqui, para que a gente possa comprar mais Bíblias, porque as Bíblias da igreja acabaram. E observei que naquele domingo ninguém foi lá à frente. No outro domingo o pastor convidou de novo: olha, eu queria fazer um pedido para que vocês pudessem trazer uma oferta para comprar a Bíblia. E observei que ninguém foi também aquele domingo. E eu cheguei em casa à noite, minha mãe não ia à igreja, e eu falei: mamãe, eu quero fazer uma coisa. Ela falou: o quê? Sabe aquele dinheiro que eu tenho guardado na caderneta de poupança lá na Caixa Econômica? Ela falou: sei. Eu quero pegar aquele dinheiro para dar lá na igreja. Ela falou: é? Falou: quanto? Eu falei: tudo. Ela falou: tudo? Eu falei: é. E ela disse assim: mas faz 3 anos que você está lavando o carro do vizinho, que você está vendendo sorvete, vendendo algodão doce, pegando ferro velho, vendendo ferro velho, para juntar dinheiro para comprar a sua primeira bicicleta. E agora você já tem um dinheiro para comprar a bicicleta. Eu falei: eu sei, mas eu não quero mais comprar bicicleta. Eu quero comprar as Bíblias. Quero dar o dinheiro para comprar as Bíblias. E ela falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Ela falou: então amanhã, segunda-feira, vai na hora do almoço lá na clínica, que eu vou com você até o banco para pegar o dinheiro. E eu fui com ela, fui lá, sacamos o dinheiro da caderneta de poupança, e perto da Caixa Econômica tinha uma livraria evangélica, e eu consegui comprar 14 lindas Bíblias, com capa de couro, com tudo muito lindo. E eu não vi a hora de
levar até a igreja. E entre o centro da cidade e a minha casa, a igreja ficava no meio do caminho. E eu falei, não vou aguentar esperar até domingo, eu vou levar lá. E eu cheguei lá na igreja, o pastor morava na casa pastoral do lado da igreja. E eu bati palmas, e aí ele foi lá, atendeu, eu falei, pastor, eu queria falar com o senhor, eu queria dar um presente. E ele falou, entra aqui. E eu entrei, peguei aquela caixa que mal eu conseguia carregar nos meus braços, entreguei para ele, ele abriu aquela caixa de papelão e ele começou a chorar. E eu pensei, eu acho que ele não gostou, deve ser pouco as Bíblias. E ele começou a chorar e ele falou, hoje pela manhã, eu estava aqui no meu gabinete de joelho orando, e eu falei para Deus, que eu não ia mais pedir oferta na igreja, porque eu pedi oferta 2 vezes, e ninguém veio trazer oferta para comprar a Bíblia. E o Espírito Santo falou no meu coração, não precisa pedir mais, que eu já levantei um grande homem para trazer essa oferta. No domingo, depois do culto, como de costume, ele chamou os visitantes à frente, as pessoas tinham aceitado Jesus e presenteou com a Bíblia. E ele falou, eu queria dar um testemunho. E contou o que tinha acontecido durante a semana. E ele falou, agora eu quero chamar o grande homem que Deus levantou para trazer essa oferta. E me chamou lá à frente na igreja. E olha que para uma igreja presbiteriana independente, tem um mover do Espírito Santo, há 30 anos atrás, pode ter certeza que era de Deus. A partir daquela noite, tenho certeza que nunca mais faltou Bíblia naquela igreja. Sabe por quê, amados? Porque eu aprendi que eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim, que tem prazer em me abençoar. E que quando eu busco o seu reino, a sua justiça, as demais coisas, muito obrigado, serão acrescentadas. Sabe o que aconteceu? Dentro de algumas semanas, chegou lá em Maringá, numa loja de departamentos, 5 bicicletas importadas. Não existia bicicleta importada naquela época. Umas bicicletas lindas, com amortecedor, pintura metálica, algo parecia uma espaçonave. E eu passava todo dia naquelas lojas Hermes Macedo, HM, e eu olhava aquelas bicicletas, e o gerente da loja, ele era diácono lá da igreja. E eu falava, senhor Daniel, como é que estão as coisas aí? Ele falou, vendeu uma para um filho do médico. O médico veio e comprou para o filho dele. Falei, tá bom, ainda resta 4, uma vai ser minha. Deus abriu as portas, me arrumou um emprego numa clínica. E depois de algumas semanas, eu estava pedalando a bicicleta mais linda que Maringá já tinha visto. 4 filhos de médico. E Deus tinha me dado, meu pai. Porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós temos, não é porque nós temos um passado, porque nossa família não tem tradição em certas coisas, ou porque eu nasci numa situação de dificuldade, que tem que ser assim para o resto da nossa vida. Nós precisamos crer que Deus tem prazer em nos abençoar. Nós podemos ser aquele que vai resgatar algo que foi perdido lá no passado. Nós precisamos criar o nosso futuro. E o nosso futuro depende de nós, depende do que nós estamos fazendo hoje, depende das nossas decisões hoje, das nossas atitudes. Nosso futuro está intacto. O passado nós não podemos mexer, mas o nosso futuro começa hoje. E você pode mudar o teu futuro a partir da decisão que você tomar nessa noite. Ele quer te abençoar. Ele quer abençoar a tua empresa. Ele quer abençoar o teu negócio. Ele quer te dar estratégia. Ele quer te dar direção. Ele quer virar uma chave nessa noite para desencadear uma série de acontecimentos bons para a tua vida. Mas depende de você crer. Depende de você dar o primeiro passo. Depende de você querer. Depende de você ter fé. De você ter ousadia. Seja ousado e seja rico. Queira ser rico e seja rico. Tenha fé e seja rico. Seja ousado e seja rico. Quando eu me casei, na minha formatura, eu não tinha dinheiro para participar da formatura. Então eu resolvi me candidatar
a presidente da comissão de formatura. Porque aí eu tinha... Agora vai sobrar lenço aqui, obrigado. Porque aí eu tinha desconto, tinha um parcelamento e podia fazer com que a comissão de formatura fizesse vários eventos para que diminuísse o valor da parcela a ser pago. E conheci minha esposa na faculdade, fazia zootecnia. Queríamos nos casar, mas não tinha dinheiro para casar. Então tinha duas situações: ou não casar, ou não ter festa, ou ficar reclamando porque não tinha dinheiro para fazer festa. Eu resolvi pedir uma direção, uma estratégia para o meu pai. E aí, só por coincidência, mera coincidência, eu e minha esposa nos casamos no dia da minha formatura. Aonde eu convenci os meus amigos a fazer um jantar de formatura. E eles falavam assim, mas como jantar de formatura? Eu falei, nós vamos contratar o melhor restaurante que tem aqui, o melhor buffet, vamos decorar, vamos fazer uma coisa chique. E eles falavam assim, mas nunca ninguém fez isso. Por isso mesmo, nós vamos ser o primeiro. Olha que oportunidade. E só por coincidência, eu e minha esposa nos casamos naquele dia. Nós tínhamos fotógrafo, cinegrafista, salão decorado, roupa alugada. Que ambiente mais gostoso para casar do que esse? Todos os convidados ali, gratuitamente. Me casei e ganhei de herança da minha esposa, da mãe e do pai da minha esposa, uma herança, uma relíquia, uma geladeira Consul, azul, cor de fusca. E que só quando eu fui escrever o livro que eu descobri que meu sogro tinha comprado de segunda mão no casamento dele. E que estava na república que minha esposa morava. E ela já veio com um adereço super tecnológico, com a câmara de ar de bicicleta, com um gancho na porta, para prender a porta fechada, porque a borracha era ressecada e o trinco era quebrado, não fechava. Foi assim o início do nosso casamento, e foi em 1994, não faz tanto tempo, gente. A nossa casa não tinha televisão, não tinha sofá, tinha duas espumas que minha esposa colocava no chão, muito sábia e talentosa, colocava um lençol cobrindo as duas espumas, pegava o cobertor, porque o edredom era caro naquela época, pegava um cobertor, enrolava o sobrelençol nele, fazia o rocambole, que era o encosto do nosso sofá. Comecei ganhando R$50, já era reais, por semana, de ajuda de custo, para eu viajar vendendo vermífugo nas fazendas. Aluguei o apartamento do dono do cachorro-quente da escola, da faculdade, por R$120 de aluguel. Pagava 60 de condomínio e dava 20 de dízimo. Foi assim que eu comecei o nosso casamento. Muito obrigado. Há 24 anos atrás. Só que nunca faltou no meu casamento com a minha esposa. Desde o primeiro dia nosso, da noite de núpcias, nós nos ajoelhamos, entregamos a nossa vida ao nosso Pai e pedimos para Ele nos dar ousadia para que a gente pudesse vencer, porque sabíamos que Ele estaria conosco todos os dias. Começamos a orar e a buscar direção e estratégia. Entrei numa empresa de nutrição e comecei a vender. A região que eu trabalhava vendia R$3.000 por mês na região que eu assumi. Dentro de 2 anos, eu já estava entre os 10 maiores vendedores da empresa. Já tinha meu carro, já tinha comprado um terreno, que é um capítulo à parte, uma hora dessa, se você tiver oportunidade, você vai ler no livro. Já estava construindo um sobrado, num condomínio fechado, com 2 anos de casamento. Mas eu tinha um sonho, lembra do meu sonho? Era ser milionário. E eu já estava ganhando, entre salário, comissões, despesas e plano de saúde, R$4.500 por mês. Para mim era inimaginável um dia poder ter um carro zero, ter uma casa com piscina e ganhando aquilo que eu ganhava há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Era $4.500 por mês. Para quem tinha começado ganhando 50 de ajuda de custo.
Aí eu fiz uma conta, falei, meu Deus, se eu continuar ganhando 4.500, e era um excelente salário na época, eu vou demorar 4.500, para eu chegar no meu 1.000.000, 250 meses, para eu atingir meu objetivo. Eu cheguei para o meu patrão, para o meu gerente, e falei, eu não quero mais ser funcionário. Ele falou, como assim? O sonho de todo mundo era ter um salário fixo, né, comissão, plano de saúde, despesa paga, e eu tinha toda aquela condição. Falei, eu não quero mais ser funcionário, eu quero ser autônomo. E ele me disse, como assim? Eu falei, olha, vocês me pagam 4.500 por mês, eu vendo 45.000. Então faz o seguinte, vocês me dão 10% de comissão, eu ganhava 1%, vocês me dão 10%, não precisam me pagar mais nada. Para vocês vai ser a mesma coisa. E vocês ainda vão ter o benefício de não pagar os encargos sociais, vão sair no lucro, vão economizar quase 60%. E ele não queria me deixar ser autônomo, e eu falei, você decide. Se vocês não fizerem, eu vou pedir as contas e vou trabalhar em outra empresa, eu tenho certeza que eu consigo. E ele não acreditou muito, porque era um bom salário. E eu fui no concorrente, fiz a proposta, ele falou, eu aceito. Falei, só me dá um dia que eu te dou a resposta. Virei para o meu gerente, liguei para ele e falei, olha, o concorrente já aceitou os meus 10%. Você vai me deixar ser autônomo ou não? Em 97, ele abriu minha primeira empresa de representação comercial. E eles me passaram autônomo. No primeiro mês eu ganhei os mesmos R$4.500. Dentro de 8 meses, eu estava ganhando mais do que o presidente da empresa. Tem determinados momentos na nossa vida que nós precisamos saber o que nós queremos. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto, na nossa subsistência, naquilo que nós estamos fazendo, ou nós queremos ir além? Ou nós temos sonhos e planos e projetos maiores? Dentro de alguns anos, eu estava ganhando $10.000, $20.000, $30.000, $40.000, 50, 60, 70, 100. Cheguei a ganhar $200.000 por mês de comissão. Vendia tanto, montei uma equipe para trabalhar comigo. Mais de 15 veterinários ou tecnistas trabalhando comigo no Paraná. Vendia tanto no Paraná, mais do que a empresa vendia quase que no Brasil como todo. Me convidaram para ser sócio, montamos uma fábrica lá em Maringá. Vendi a minha participação que eu tinha na fábrica para eles, para construir, em 2005, meu primeiro frigorífico de frango. Não desanima não, gente, que eu já estou em 2005. Faltam só 13 anos. E a plaquinha aqui não para de subir, então eu tenho 15 minutos. É 1 minuto por ano. Já está bom, já recuperei o tempo perdido. Eu estava agora há pouco falando lá de 20 anos atrás, agora já estou chegando. Nós precisamos ter ousadia. Comecei a construir o primeiro frigorífico em Campo Mourão, com R$150 mil. Um projeto que ia custar alguns milhões, mas precisava começar. Precisava colocar o pé sobre as águas. Comecei a construção daquele frigorífico, junto com alguns sócios que eu convidei para participarem comigo daquele projeto. O projeto foi tão bem concebido, tão bem construído, Deus deu tanta graça, tanta estratégia, tanta sabedoria, que uma semana antes de nós inaugurarmos o frigorífico, recebemos proposta de 4 empresas para comprá-lo. BRF, que na época era Sadia e Perdigão, uma empresa do Paraná, e a Tyson Foods, que era a maior empresa de frigoríficos de frango do mundo, empresa norte-americana querendo vir para o Brasil. E na segunda-feira, nós íamos inaugurar na sexta-feira. Na segunda-feira fechamos o contrato e vendi meu primeiro frigorífico por mais de $70 milhões. Aquele que 10 anos atrás ganhava R$50, agora vendeu seu primeiro frigorífico por $70 milhões. Fui viajar com a minha esposa, podia viajar para a Europa, passar semanas, avião particular, carros importados, tudo do bom e do melhor. Sabe por quê? Porque eu podia ser ousado. Porque eu cria que eu tinha um pai que me amava,
que me protegia e que estava do meu lado. Então ele me ajudava a ir em frente. Quarto e último. Seja perseverante e seja rico. Muitas vezes nós estamos na caminhada. Muitas vezes nós estamos na trilha que vai nos levar ao sucesso. Só que no meio do caminho, vem as lutas, vem as dificuldades, vem as tribulações. E muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Então eu quero te encorajar a você ser perseverante. Eu estive a semana passada em Israel. Cheguei de lá na sexta-feira. Já estive em Israel 8 vezes. Só que essa vez eu fui com um propósito diferente. Fomos ver alguns negócios. Olhar por que aquele povo tem algo diferente. A nação startup. Hoje, as grandes inovações do mundo saem de Israel. Fui visitar a Universidade Hebraica, lá de Jerusalém. Lá eles têm o Hall da Fama. De um lado, todos os professores que foram prêmio Nobel. E tem lá acho que umas 12 a 15 fotos de professores de lá. Do outro lado, os professores multimilionários, que fizeram ideias que foram vendidas para empresas e que hoje são as tecnologias que nós estamos vendo aplicadas no nosso mundo. E eu comecei a pensar o porquê que acontece isso. E conversando e ouvindo algumas coisas. E um deles falou assim: nós somos um povo muito criativo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus criativo. Ele criou todas as coisas. E vocês, não sei qual que é a tradução de vocês na Bíblia, em português, ele comentando comigo. Mas aqui, no nosso Pentateuco, né, nos livros, está dito que Deus criou o mundo em 6 dias. E no sétimo, não, no dele está escrito, e no sétimo ele parou de criar. Se Deus é um Deus criativo, no sétimo dia ele só parou de criar. Então nós temos 6 dias na semana para nós criarmos. Então desde pequeno nós somos ensinados que nós temos criatividade, porque nós temos um Deus que é criativo e que cria as coisas. Então todos os dias nós começamos a pensar, o que nós podemos criar para mudar o mundo, para impactar o mundo. E nós não temos medo da derrota, porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos dá a vitória em todas as circunstâncias. Apesar de nós sermos um país pequeno, nós nunca perdemos uma batalha, desde a época dos nossos antepassados. Aquilo que nós estudamos como história aqui, com Dom Pedro, com família real, eles estudam lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história deles. Josué, Gideão. Então, por mais que a gente tenha uma ideia e aquela ideia não dê certo, nós temos a segunda ideia. Não deu certo, nós temos a terceira. Não deu certo, nós temos a quarta. Não deu certo, nós temos a quinta. Não deu certo, nós temos a sexta. Porque no final vai dar certo, porque Ele nos dá a vitória. Nós temos que mudar a mente, porque Jesus Cristo nos deu a vitória. Deus nos enxertou através de Jesus. Ele é um Deus criativo, e Ele tem essa criatividade para cada um de nós. Eu vou encerrar, falando um pouco ainda de ousadia e de perseverança. Dentro daquelas nossas vendas no estado do Paraná, quando começamos a prosperar, tinha um cliente que representava quase 50% do nosso faturamento. E chegou um dia, ele falou para o meu representante, para o meu técnico, falou: olha, eu vou parar de comprar de vocês. Está tendo muita complicação aqui na fábrica de ração,
eu trabalhar com 2 nutrições diferentes. Então eu decidi ficar com uma nutrição só e eu vou tirar vocês. E nós vendíamos para ele 30% do consumo total que ele tinha lá, da criação dele de frango. E já era o nosso maior cliente, vendendo apenas 30% do seu plantel. E aí, nós ficamos meio que apavorados. Esse meu representante que trabalhava comigo ficou, porque era quase 100% do faturamento dele. Falou, se ele parar de comprar, como que eu vou fazer? E eu falei, vamos buscar. Vamos pedir uma estratégia. Marquei uma reunião da diretoria, chamei a nutricionista, a equipe de São Paulo da empresa, para conversar com aquele proprietário. Ele falou, olha, não tem como. Já tomei a decisão. Não vai dar para permanecer com o plano de vocês. E eu me lembro que nós nos desgastamos durante 2 semanas tentando convencê-lo a nos dar 1% da integração dele, cair de 30% para 1%. E ele pediu, falou, então faz o seguinte, me dá uma semana, daqui uma semana você volta que eu vou pensar se eu vou deixar vocês com 1%. Naquela semana eu voltei e falei com a minha esposa, falei, amor, vamos fazer uma campanha de jejum, de oração. Trouxemos uma oferta no altar. Falei, Senhor, me dá uma estratégia, me dá sabedoria, me dá ousadia na tua presença. Abra as portas, muda o coração daquele homem. E começamos a orar. Venceu uma semana, lá fui eu e o Marciel, esse que trabalhava comigo, para conversar com aquele cliente. Chegamos lá no escritório dele, ele falou, vamos lá na minha casa, vamos sentar lá para conversar. Sentou ele no sofá, eu sentei aqui, o Marcial sentou ali do outro lado. E ele falou, olha, eu tive pensando nessa semana sobre a proposta que vocês me fizeram da semana passada, de dar 1% da integração para vocês continuarem tomando conta. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, fala que você não quer. Eu falei, será, senhor? E eu falei para ele, senhor José, antes do senhor continuar, queria falar uma coisa. Ele falou o quê? Nós não vamos aceitar 1%. Ele falou, como assim? Nisso o Marcial já estava escorregando no sofá, meio quase que desmaiando. Falei, nós não vamos aceitar 1%, sabe por quê, José? Porque quando nós tínhamos 30% e a gente dava resultado, o senhor falava que a gente não conseguia por mérito, é porque a gente tinha menos participação do que o concorrente, que tinha 70%. Então a probabilidade de ele ter granjas piores era pela maior participação dele. Agora, o senhor imagina se a gente tivesse apenas 1%. O senhor vai falar que é porque a gente segura os pintinhos na mão, dá ração na boca dele. Então, vou falar para o senhor aqui hoje que nós não queremos 1%. E fui levantando do sofá e falei para ele, e se o senhor quiser nos ter aqui de volta, só vai ser com 50% do alojamento. Então, o senhor pensa, se o senhor quiser que a gente volte aqui, o senhor me liga, que a gente vai vir aqui vender 50% para o senhor, mas 1% nós não queremos. Virei as costas e saí. O Marcelo veio atrás de mim, meio camaleando. Reinaldo, o que é isso? Você está ficando louco? Falei, Marcelo, não falei para você que a gente ia orar e pedir uma estratégia? É isso aí, não vamos aceitar não. Ele falou, mas por que você não compartilhou comigo? Eu falei, porque eu também não sabia, fiquei sabendo agora. Nós saímos dali e eu falei para ele, Marcelo, semana que vem, nem aqui eu vou voltar com você. Se você aceitar qualquer coisa menos do que 50%, mesmo que você tire o pedido, não vou deixar vender. Ele voltou dali uma semana. Sabe quantos por cento nós pegamos? 50%. Passaram algumas semanas, nós estávamos com 70%. Passaram alguns meses, nós estávamos com 100%. Nós precisamos ter ousadia na presença de Deus. Nós precisamos perseverar naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para eu encerrar, nem preciso levantar mais a placa. Já estou terminando. Vendi o frigorífico em 2008 para Tyson Foods, maior empresa norte-americana. Em 2009 comecei a construir meu segundo frigorífico. O primeiro frigorífico meu tinha capacidade para 160 mil frangos dia para bater. O segundo frigorífico, comecei a construir um frigorífico para bater 420 mil frangos por dia. Um dos maiores do Brasil, o mais moderno. 2012, em abril de 2012, inauguro o frigorífico. 2 meses após, quebra da safra norte-americana. O preço das commodities dispara. O milho que a gente pagava R$17 foi para 35.
Farelo de soja que a gente pagava R$ 500 a tonelada, foi para 1.500. Começamos a ter prejuízo todo mês, 2, 3 milhões de prejuízo. Em 7, 8 meses, nós já estávamos devendo mais de R$ 20 milhões para aquele que tinha acabado de inaugurar um complexo industrial de quase 100 mil metros quadrados de área construída. Tinha mais 3 sócios que eram minoritários, entraram em desespero. Queriam vender o frigorífico. Fizemos uma parceria frustrada com um outro empresário. E tudo que ele prometeu ele não cumpriu. Dentro de poucos meses, não tínhamos nem um ano inaugurado o frigorífico. Nós que tínhamos financiamentos com 10 anos de prazo para pagar. Não foi pago nem o juro. E a dívida venceu toda antecipadamente. Estávamos devendo mais de 120 milhões de reais. Sócios em desespero. Não sabiam o que fazer. Na sexta-feira, à tarde, numa sexta-feira, a história é bem comprida, um dia eu tenho a oportunidade de contar para vocês. No livro tem. Numa sexta-feira à tarde, sem saber o que fazer, desesperado, aquele que tinha avião, que tinha carros, estava tudo empenhorado. Eu não tinha mais nada. Não tinha dinheiro nem para ir ao mercado, nem cartão de crédito para fazer compra. Fui obrigado a receber do meu sogro e da minha sogra, às vezes, comida em casa, naqueles dias. Já estou em 2013. Numa sexta-feira eu falei, eu preciso buscar do meu pai direção, sabedoria e discernimento. Falei para minha esposa, tira as crianças de casa. Vai para a casa da sua mãe. Eu quero ter um encontro com meu Deus. Ela ficou com medo, mesmo me conhecendo. Sabe que muitos empresários, no momento de angústia, ela falou, eu saio de casa, mas à noite eu volto. Falei, tá bom. Entrei na sexta-feira numa campanha de oração, de jejum. Falei, não vou comer, não vou beber. Só vou ler a palavra e vou orar, até que meu pai fale comigo. Fui sexta, fui sábado, fui domingo pela manhã. Domingo, final da tarde, Isaías 45. Ciro, te tomo pela mão direita. Derrubo as portas, quebro os ferrolhos. Vou te dar os tesouros ocultos e escondidos. Falei, meu Deus, cadê os tesouros ocultos e escondidos? Nesse momento ele me deu uma visão do mapa mundi, como num formato de um cofre. Eu falei, meu Deus, está aqui, a terra é um cofre. O Senhor já colocou todos os teus tesouros, já estão todos aí. O Senhor fez primeiro o fim para depois fazer o começo. Tudo que eu preciso já está aqui. Então me mostra, Pai, quais são os teus tesouros ocultos e escondidos. Me mostra quais são os teus segredos de pai para filho. E ele falou, você já sabe os meus segredos. Desde quando você ia e levava uma moedinha lá no altar. Desde quando você pegou o dinheiro da sua bicicleta e levou no altar. O segredo desse cofre são os dízimos e as ofertas. Eu liguei para minha esposa e falei, pode vir para casa. Pode trazer as crianças, Deus já falou comigo. A única coisa que estava nos restando era um dinheiro que eu tinha recebido naqueles dias. Eram R$ 6.000. Era tudo que eu tinha. E 2 carros que não estavam no meu nome, por isso que não tinham sido empenhorados e confiscados ainda. Liguei para os pastores lá da igreja que a gente frequentava lá em Maringá. Falei, vocês podem vir aqui segunda manhã cedo na minha casa? Eles falaram sim, eles estavam nos ajudando em oração, em campanha de oração. E eles vieram, e eu falei, está aqui, um cheque de R$ 6.000 e os 2 carros. É tudo que eu tenho, não tem mais nada. Quero entregar no altar. E eles não queriam receber, porque sabiam da minha situação. E eu falei, não me impeçam de ser abençoado. Agora, eu não tenho mais carro, não tenho mais empresa, não tenho mais dinheiro. Eu e minha esposa vamos ficar aqui em casa com os meus filhos. Ela foi e colocou um louvor na sala. E nós ficamos uma semana adorando a Deus. Cantando e adorando. Como é gostoso louvar a Deus quando nós estamos aqui na igreja. Como é gostoso a gente louvar a Deus quando a nossa conta corrente está abastada. Como é gostoso adorar a Deus quando tudo vai bem. Mas como é gratificante adorar a Deus quando você não tem nada. Quando você não tem uma única alternativa. E o meu Deus, numa única semana,
no meio dessa crise toda, me deu uma estratégia. Comprei a parte dos meus 3 sócios sem ter R$1, só na promessa de pagar, parcelado. No dia que eu comprei a última cota do último sócio, no outro dia, ele abriu uma porta, fiz uma parceria e depois vendi minha empresa. E ele me tirou de uma dívida, em uma semana, me tirou de uma dívida de R$120 milhões para um lucro de R$200 milhões. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que nos torna rico. Esse é o Deus que está aqui nesta noite e quer te abençoar.